Meu caro presidente dessa sessão, senador Delcídio Amaral, senhoras e senhores senadores, eu queria primeiro tranquilizar os senadores que ainda falarão que meu pronunciamento será muito breve, eu não vou utilizar o tempo e não será um pronunciamento tão copioso como o do senador Flecha. Mas quero começar esse breve pronunciamento fazendo aqui um registro que eu tive a oportunidade de fazer na reunião da CAI, que marcou a eleição da nova mesa da comissão, e eu gostaria de reproduzir aqui na tribuna do Senado por um dever de justiça, que é tributar ao senador Delcídio Amaral o nosso reconhecimento pela sua competente condução dos trabalhos daquela comissão durante o último biênio. É uma presidência que foi marcada exatamente pela forma equilibrada, serena, elegante com que o senador Delcídio sempre pautou a sua conduta naquela comissão, permitindo que lá se pudesse produzir um debate de alto nível e sempre sintonizado com uma agenda de interesse do país. Quero também registrar a minha satisfação de saber que o senador Delcídio terá a responsabilidade de relatar uma matéria da maior importância que diz respeito a um ponto fundamental dessa agenda federativa, que é a reforma do ICMS. Tenho certeza que, sob a luz da relatoria de Vossa Excelência, essa matéria será muito bem encaminhada no interesse dessa que talvez seja uma das mais importantes matérias que serão discutidas nessa legislatura. Sem a reforma do ICMS, nós não vamos poder construir um sistema tributário de classe mundial como nós desejamos. Então, eu queria fazer rapidamente esse registro, passando agora ao nosso pronunciamento. Venho à tribuna no dia de hoje para ressaltar a importância de refundar as bases do nosso federalismo, tornando mais cooperativas as relações entre a União, os estados e os municípios, por meio de inovações legislativas, mas também por meio de ações do Poder Executivo. No âmbito do Congresso, temos importantes desafios, como a votação dos novos critérios de repartição do Fundo de Participação dos Estados, as mudanças dos indexadores das dívidas estaduais e municipais, a reforma do ICMS, que vem também acompanhada de outras medidas, como, por exemplo, a convalidação dos incentivos fiscais que foram concedidos à margem do CONFAS. No mês de março, estão previstas as votações da nova partilha do FPE e a redução das alíquotas interestaduais do ICMS, conforme calendário anunciado pelo novo presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, o nobre senador Lindenberg Farias. Nesse ano legislativo, é possível conseguir avanços substantivos nas demais proposições. Senhor presidente, no entanto, é preciso também investir em propostas inovadoras no campo de ação dos executivos nas 3 esferas de governo, de forma a fortalecer os elos de cooperação, sobretudo emprestando maior suporte institucional, recursos e contrapartidas para os municípios, que são certamente os entes mais frágeis de nossa federação. Nesse sentido, destaco com satisfação o pioneirismo do governador Eduardo Campos, que recentemente adotou um conjunto de medidas que inauguram uma nova relação entre o governo estadual e os municípios no nosso estado. Uma relação de confiança e de fortalecimento das políticas públicas, que só serão eficazes se houver uma ação coordenada e articulada nesses 2 níveis. O anúncio foi feito na semana passada, num memorável encontro com quase todos os prefeitos do nosso estado. O carro-chefe, meu caro presidente, é a criação de um fundo de desenvolvimento dos municípios, que repassará em 2013, 228 milhões de reais às prefeituras, sem a necessidade de firmar convênios,
desburocratizando a liberação dos recursos, sem, contudo, abrir mão da eficiência na alocação de recursos, que naturalmente estarão sujeitos à devida fiscalização dos órgãos de controle. Embora concorde que a fiscalização e a transparência no trato com os recursos públicos devam ser eficazes e permanentes, o excesso de controle e de exigências meramente burocráticas tem sido impeditivas do acesso dos municípios, da maioria dos municípios brasileiros, aos recursos que são imprescindíveis à implantação de importantes projetos. O Fundo de Desenvolvimento dos Municípios, recém-criado pelo governo de Pernambuco, priorizará investimentos nas áreas de infraestrutura urbana, educação, saúde, sustentabilidade e meio ambiente. Assim, cada município receberá o equivalente a uma cota mensal adicional do FPM. Recursos esses que chegam em momento extremamente oportuno, dadas as dificuldades financeiras e as necessidades decorrentes da prolongada seca e do menor crescimento econômico, que acaba por reduzir as transferências do FPM. Além disso, serão alocados mais de 400 milhões de reais nas ações de combate à estiagem, nos programas de universalização do SAMU, na implantação de unidades de pronto atendimento, no transporte escolar e na ampliação do acesso à banda larga nos municípios mais distantes do nosso Estado. Também é digno de registro a oferta de cursos de gestão e planejamento para as equipes técnicas municipais. Sabe Vossa Excelência muito bem que os municípios, os pequenos municípios, não dispõem nos seus quadros de recursos humanos capacitados a poderem elaborar projetos, muitas vezes, e, sobretudo, para eficientizarem os processos administrativos. Então, o governo de Pernambuco, através do Instituto de Gestão, oferece um suporte que se traduz em cursos de capacitação para gestores desses municípios. Portanto, é outra medida que me parece de grande alcance para poder capacitar esses entes municipais, sobretudo para acessarem recursos no plano federal, de modo a poderem mobilizar recursos de fontes aí mais amplas. Sabemos das carências de competências institucionais que caracterizam, sobretudo, os pequenos municípios. O governo do Estado poderá dar uma assistência importante às administrações municipais na elaboração de projetos, na capacitação de quadros técnicos e até na orientação das relações dos municípios com o governo federal. Nesse sentido, o governo estadual exerce um papel estratégico na articulação com o governo federal. Por exemplo, nos programas de assistência aos municípios, no que diz respeito à seca, os recursos são preponderantemente federais, e não poderia deixar de ser. Mas para a definição dessa assistência que foi prestada pelo governo federal, foi fundamental a orientação do governo estadual, levando sempre a Brasília, uma sugestão e uma proposta que melhor focalizasse as necessidades dessa assistência prestada pela União. Na agenda de melhoria dos instrumentos de cooperação federativa, é fundamental reforçar a articulação dos municípios com o governo federal, de modo a acessar de maneira mais rápida os programas oferecidos e que, às vezes, demandam do município uma orientação técnica, uma assistência de que muitas administrações municipais carecem. Portanto, senhor presidente, é extremamente louvável e oportuno, nesse contexto,
o exemplo que Pernambuco inaugura de um mecanismo desburocratizado, simplificado, que vai permitir, meu caro senador Benito Lira, a transferência de recursos para os municípios de fundo a fundo, sem a burocracia dos convênios e as dificuldades que vem marcando hoje, sobretudo, o acesso dos entes municipais a esse recurso. Portanto, é extremamente louvável e oportuno, nesse contexto, o exemplo que Pernambuco inaugura por meio de uma interlocução franca e um apoio concreto do governo estadual aos municípios, no momento em que as gestões que foram agora inauguradas estão ainda definindo diretrizes e linhas de atuação. Temos também outras fórmulas que precisam ser estimuladas, tais como os consórcios intermunicipais. O Brasil tem que valorizar cada vez mais essa pauta federativa, na qual os municípios representam um elo fundamental. Era esse o nosso pronunciamento. Eu agradeço a Vossa Excelência.